Gostaria de agradecer a todos que estão presentes. E essa madrugada, geralmente eu gosto de terminar minha pregação de madrugada. Eu tenho dificuldade para dormir, né? E era 2h40, 3 horas, quando eu acordei, eu lembrei, Senhor, em oração mesmo, quem o Senhor levar para a tua igreja é para ouvir a tua palavra e ser curado. Não permita que meus irmãos só ouçam a tua palavra, mas que possam ser transformados por ela. E a mesma coisa eu estendo para os nossos queridos que estão em casa. Eu creio pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa impossível agradar a Deus é se você não tem fé. E pela fé eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma obra em nossas vidas essa noite. E nós vamos trabalhar esse tema, ladrões da alegria. Muitas coisas nos roubam a alegria. Nós somos crentes, nós somos tementes a Deus, mas nós somos seres humanos. E tem algumas coisas que roubam a nossa alegria, tiram a nossa paz. Muitas coisas que são frutos dos nossos próprios desejos pessoais. Muitas coisas são frutos da cilada de Satanás, porque ele vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes nós somos colocados nas igrejas, queridos, nós somos inseridos na igreja e nós trazemos muitos problemas emocionais sérios. E muitas vezes nós não tratamos desses problemas. Todos nós precisamos de curas emocionais, curas físicas. Eu não me preocupo muito, mas eu me preocupo mais com as curas espirituais. Jesus veio primeiro para nos curar espiritualmente. Ele veio nos curar e ele provou isso na cruz do Calvário. Que a sua obra única, redentora, que não importa se eu seja bonito ou feio, branco, preto, amarelo, magro, gordo, não interessa. Ele disse que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu não sou mais condenado. O sangue de Jesus, ele pagou o preço na cruz. Mas nós somos lançados nas igrejas, muitas vezes, nós não trabalhamos traumas complexos. E que nós, muitas vezes, lixos que colocaram em nossas vidas, desde a infância, que nós carregamos. E eu tenho visto muitos irmãos temente a Deus sofrendo. E um dos problemas que mais tem afligido a igreja é a ansiedade. É o medo. É a depressão. Quantos crentes depressivos? E nós vamos trabalhar hoje. A ansiedade, o medo e a depressão têm roubado a nossa paz. E é possível ser curado? A Bíblia diz que sim. São as chamadas, os médicos descobriram agora, coisa que Davi já sofria, que Elias já sofria, grandes homens de Deus. E hoje os médicos rotularam que a ansiedade é uma doença psicossomática. Começa na alma e se estende fisicamente pelo corpo. Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Eu só vou ler a primeira parte. Depois a gente trabalha mais esse texto. Só a primeira parte diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Repita comigo. Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Difícil, né? Você que é pai, você que é mãe, você que tem que sustentar a sua casa, você que pensa no futuro dos seus filhos, você que é frágil, você que é limitado, você que é momentâneo. É difícil esse versículo. Só para você entender o contexto, Jesus estava falando da avareza. Jesus estava dizendo, estava exortando os seus discípulos a não olhar para as coisas materiais, para não valorizar as coisas materiais. Jesus estava falando para os seus discípulos começarem a olhar para as coisas do alto. E aí Jesus fala lá em Lucas, no mesmo contexto, que falou uma parábola de um homem que era muito rico e a plantação dele de sobremaneira
multiplicou, e esse homem ficou preocupado, como é que eu vou estocar todo esse cereal? Ele teve uma ideia e disse assim, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores. E ele fez isso. E aí a Bíblia diz que, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tem guardado para quem vai ser. E aí depois Jesus fala isso. Tendo-vos dito isso, ou seja, depois de Jesus contar essa parábola, ele entrou nesse versículo. Queridos, a ansiedade, nós temos registro na Bíblia, era eminente em Davi. Davi era um homem ansioso e muitas vezes ele foi, o Salmo 42 é bem claro com isso, ele foi para o fundo do poço. Né? Alguns salmos de Davi, ele realmente escreveu nesse contexto de ansiedade pela vida dele, ansiedade pela família dele, o rei estava querendo matá-lo, e ele fugia, e ele não tinha moradia fixa, e ele ficava olhando e falou, Senhor, quando isso vai acabar e tal. Então ele escreveu alguns salmos nesse contexto. E aí eu procurei pesquisar, né, nos médicos, quais os sintomas de uma pessoa ansiosa. Muitas vezes nós somos ansiosos e nem nós percebemos, né? E eu peguei aqui alguns sintomas, se eu fosse jogar, eu acho que uma folha de papel, acho que até o meio do templo aí. Só para ver se você vê alguns aqui, ó, seus médicos falando. Medo, fobia, problemas intestinais, depressão, estresse, tensão muscular, vômito, enjoo, preocupação, sensação de algo ruim vai acontecer a qualquer momento, falta de ar, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração e baixa imunidade. São as doenças psicossomáticas, né? Então, elas começam na sua alma e vai para o seu corpo. Eu tenho algumas coisas aqui recentes da ansiedade. Eu contraí vitiligo, né? Dei um ano, uns 8 meses que eu não tinha. E foi procurar o médico falou, isso é fruto da ansiedade. Ou seja, algum lugar do teu corpo vai estourar. Ainda bem que foi só na pele, né? Tem umas pessoas que têm problema de úlcera, tem problema intestinal, inclusive, gente, até problemas dentários. A ansiedade, ela pode afetar você. Né? Então, assim, os médicos chegaram à conclusão que é uma doença muito séria e que vai trazer consequências muito sérias para vocês. E os médicos dizem, eu fui no médico, né, gente? Aí o médico falou assim, olha, para você melhorar a tua situação, você tem que evitar alguns alimentos. Vejam aí, queridos, alguns alimentos o médico falou que a gente tem que evitar. Refrigerante, ok? Amém? Amém? Massa. Tiver em crise de ansiedade, isso é o médico falou, massa. Ok? Evita massa. Gordura trans, misericórdia, uma costelinha bem... Sabe aquela costela derretendo? Aquele lombinho de porco derretendo, é misericórdia. Uma feijoada, comidas pesadas. E ele mandou evitar. E eu só gosto de comida pesada, né? Buchada de bode, goiabada com feijão. Eu só gosto dessas coisas assim, tinha que evitar. Para evitar que se expandisse isso pelo meu corpo. E ele falou assim, olha, primeiramente você tem que evitar pensar no problema. E aí foi a preocupação. Eu trouxe essa mensagem para vocês, mas ela funciona para mim. Isso aqui foi para mim, foi um estudo que eu fiz para eu tentar ser curado disso, porque estamos vivendo todos em problemas de ansiedade, né? E aí ele falou assim, olha, o que eu recomendo você fazer? São coisas que eu não gosto de fazer, mas comecei a me trabalhar, e talvez seria legal. Gente, isso é recomendação médica, tá? Exercício físico, certo? Pelo menos 3 vezes na semana. Eu odeio academia. Academia não é de Jesus. Jesus não criou academia. Quem criou foi os gregos. Tá? E eu tive que ir 3 vezes por semana, 2 vezes por semana ir para a academia, porque a gente só jogava futebol no final de semana e é muito mais maléfico. Você pode morrer do coração a qualquer momento. Então, academia. Gente, para mim é um tormento quando chega a hora da academia. É um tormento. Mas o médico falou, olha, você precisa fazer exercício físico para liberar um hormônio, não sei o nome que eu vou me enrolar aqui. Como é que é o nome aí? É esse mesmo aí. Isso aí. Serotonina, né? Endorfina? Endorfina. Aprendi mais uma aqui, tá? E aí ele fala assim, alimentação saudável. Aí eu, doutor, o que é alimentação saudável? A comer muita fruta, né? E eu falei para ele, eu odeio manga. Não, então tira fora a manga, doutor.
uma comida saudável, comida leve, muita verdura e tal. Isso não me pertence, isso não é de Jesus, né? Esse negócio de alimentação saudável para mim não funciona, mas estou tentando. Assistir bons filmes. Eu falei, doutor, mas se eu assistir um filme, Lista de Schindler, por exemplo, eu já estou depressivo, eu vou me matar de vez, né? Assistir Em Busca da Felicidade, se eu assistir esse filme, eu vou me arrebentar. Não, tem que assistir filme de comédia, para tirar teu foco e tal, né? E ouvir bastante música. E aí eu falei assim, se eu tivesse esse estilo de música que tem agora, que chama-se música de sofrência, tem o tal da rainha da sofrência. Se você for, já está ruim, vai ouvir uma música sofrência, você comete suicídio, com certeza. Falou, não, põe música. Aí eu falei, então vamos colocar música cristã, que é uma opção. Gente, isso aqui são recomendações médicas, tá? Paguei aqui a consulta para o médico falar isso. E viagem, tá? Você precisa viajar. Falei, Jesus, eu não tenho dinheiro nem para ir em Cesarelange. Mas vamos caminhar, então. Legal, viajar é bom, gente. Estresse, relaxa, né? E ele falou uma coisa, você tem amigos, conviva mais com seus amigos. Olha que legal, uma recomendação médica que é bíblica, a gente vai ver. Conviva com seus amigos, verdadeiros amigos. Amigos, companheiros, parceiros, que vai chorar com você quando você precisar chorar e vai rir quando você precisar rir. Vai fazer um churrasco. Aí eu falei para ela, tomara que não seja churrasco de berinjela, porque tem uma turma saudável aí que faz churrasco de berinjela. Eu já fui num churrasco lá de pessoa vegana lá e tal, que meteu uma berinjela na churrasqueira. Eu falei, Jesus tem misericórdia, berinjela não, se for um lombinho de porco, uma costelinha. Mas assim, tem amigos saudáveis, conversa, chora, vai tomar um café com eles. Isso é consulta médica, tá? É aquela ideia médica. E o que a Bíblia diz sobre isso? Eu não estou preocupado simplesmente no problema, tá, queridos? Da ansiedade, que é o mal deste século. A ansiedade é a porta para a depressão. A ansiedade é a porta para o síndrome de pânico. Uma pessoa com crise de ansiedade, você não vai saber se ela está tendo ansiedade ou depressão. Não sei se vocês já presenciaram algum jovem com síndrome de pânico. Ela começa a vomitar compulsivamente. Eu tenho isso na minha escola, onde eu dou aula. Essa semana mesmo, quarta-feira, que é o dia que a gente ora com todos, canta o hino nacional e ora, e uma menina saiu assim, vômito, que não parava. Filho, o que está acontecendo? É síndrome de pânico, é crise de ansiedade, porque o pai perdeu o emprego, e aí ela não sabe como vai se sustentar na escola. Olha, as crianças estão sofrendo por problema dos pais. Mas não é culpa do pai, é que nós estamos vivendo dias difíceis. Não é culpa do pai perder o emprego, né? O outro está com crise de ansiedade porque ouviu a mãe conversar com o pai que ele está com câncer. O pai está com câncer, o menino ouviu e entrou numa ansiedade, numa loucura que vocês não têm ideia. Então, assim, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Os nossos filhos estão vivendo isso. E eu estou mais preocupado como fazer para resolver. Seguir os conselhos médicos? Perfeito, é legal. Fazer exercício, alimentação saudável, abominar comida pesada, é legal isso. Mas como é doença psicossomática que começa na alma, só vai ser curado na alma. Você vai num médico depressivo, o médico vai te dar o remédio para controlar a sua depressão, a sua ansiedade. Mas o médico, ele não pode, ele é limitado, ele não pode te dar um remédio que vai curar a sua alma. Porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus, poderosa, aquela que divide juntas e medulas, coisas biologicamente que é impossível dividir. A palavra diz que de mim, Jesus falou, de mim vem a cura. Jesus afirmou, de mim parte a cura. Do meu trono, o rio que sai do trono de Deus, Apocalipse fala, ele passa e limpa, cura, transforma. E eu creio nisso. Por isso que eu estou preocupado em dizer assim, vamos tentar juntos, eu e vocês, você que está em casa, juntos, nós vamos estudar a palavra de Deus, e o que Deus pode mostrar para mim sair desse quadro de ansiedade. Que nós todos, isso é inerente do ser humano, todos nós estamos passando por isso, uns mais, outros menos, tá? Mas nós estamos passando.
Segundo os cientistas, existe, e segundo a Bíblia mesmo também, né? A depressão ela pode vir de repente. Ela pode vir de uma hora para outra. A ansiedade, ela pode vir de uma hora para outra. Tenta imaginar o que aquelas pessoas estão pensando lá na Ucrânia e agora na Rússia, lá na Ucrânia especificamente. Aquela guerra. Você fica imaginando que qualquer momento pode cair uma bomba, um soldado pode atirar em você. Tenta entender o estado de guerra que eles estão passando. O medo que eles estão passando. A tensão que eles estão passando. Então, a ansiedade ela pode vir de maneira rápida. Um trauma, uma perda. Alguém faleceu? Alguém se separou? Houve uma traição? Houve uma ruptura? E de repente o problema bate na tua porta. E isso causa uma bomba dentro da gente. E nós temos que nos preparar para esses momentos, queridos. Nós temos que nos preparar. Porque a Bíblia diz que existem os dias maus. Tem dias que você não espera. O mal bate na tua porta. O problema bate na tua porta. E isso é do justo e do injusto, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Vai chegar. E aí, então, o que eu vou fazer quando esse problema bater na minha porta? Esse é o problema. Porque se eu não for tratado, eu vou para uma depressão, vai para o síndrome de pânico, e vai, cada vez mais eu vou para o fundo do poço. E eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu não estou aqui para vender uma teologia mentirosa. Que se você servir a Deus, você não vai ter problema, que você vai ter carros e carros, vai ter apartamentos e apartamentos, você vai ter dinheiro e dinheiro. Mentira, mentira, mentira do diabo. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter luta. Gente, aflição é a palavra mais próxima da morte. Um coração aflito, luta, dificuldade. No mundo vocês vão ter problemas. Quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Ele está chamando você para servi-lo, sabendo que você vai encontrar uma batalha. A vida cristã é uma batalha. E começa a batalha espiritual. Que Satanás te odeia e quer te derrubar. Começa aí. Graças a Deus, Satanás me odeia. Porque se ele me amasse, eu estava no caminho dele. Mas como ele te odeia, ele quer te derrubar, ele quer te destruir. Ele é mentiroso. Essa é a função dele, matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. Então, assim, o que eu vou fazer nesse contexto, quando ele chegar rápido? Também, ela pode ser paulatina. A ansiedade na minha vida pode ser aos poucos. Algumas coisas que vêm acontecendo ao longo da minha vida, que vai me gerando ansiedade. Tá? Algumas preocupações com o futuro. Preocupação com o futuro não é de uma hora para outra. Desde quando você tem filho, você começa a se preocupar com o futuro do seu filho. Estou mentindo ou estou falando a verdade, mãe e pai? O menino pode ter 50 anos, mas você está preocupado com o futuro dele. Ele já pode ser casado, aí você vai transferir para o futuro dos netos. Nós temos a capacidade de pensar no amanhã, de sofrer com o amanhã, mas só que nós não temos a capacidade de sair do hoje. A nossa limitação é hoje, é o agora. Por isso fala, basta o dia o seu próprio mal. Mas nós temos preocupações. Como é que vai ser amanhã? Vou conseguir pagar aquele carnê? Como é que vai ser amanhã? Eu vou conseguir pagar a faculdade do meu filho, a escola do meu filho? Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou ter alimento? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o amanhã? Gente, esse contexto que nós estamos estudando, a preocupação número 1 das pessoas eram duas. Comida e vestimenta. As pessoas tinham muita dificuldade de adquirir comida. Por isso que Jesus fala que, olha, não andeis ansiosos pelo que comer, nem pelo que vestir. Eram duas coisas básicas, porque as pessoas, elas tinham dificuldade de trabalho. Você ia para a praça todo dia, na esperança de alguém chamar você para trabalhar. Se ninguém chamasse você para trabalhar, você ia ficar o dia todo na praça, não ia faturar nada, não ia ter dinheiro nenhum. Você ia voltar para casa com as mãos vazias, ia só a mulher e os seus filhos passar fome aquele dia. Então as pessoas ficavam ansiosas. Será que alguém vai me chamar para trabalhar hoje? E quando terminava a lavoura, quando não tinha colheita, a maioria da população literalmente passava fome. Bom, hoje nós não temos tanta preocupação com o alimento.
Porque nós temos um grupo de pessoas bem empregadas. Claro que nós temos aí no Brasil milhões de pessoas que passam fome, não é verdade? Mas assim, qual é a nossa preocupação? O futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o meu futuro, o que vai ser de mim, o que vai ser de mim. Queridos, essa é a preocupação de uma ansiedade que ela é contínua, ela é inerente. A minha situação financeira me preocupa, a minha necessidade física me preocupa, e isso tem tomado muito o teu tempo, tem tomado muito o meu tempo. Tá? E agora eu queria entrar especificamente em 7 passos. Tá? Vai ser bem rápido. Se não der tempo por causa do horário, eu encurto para 3, para 2. Né? Eu estudando a Bíblia, assim, 7 passos que eu estou tomando para a minha vida. Se está funcionando para mim, oxalá, Deus abençoe que vai funcionar para você também. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, extremamente ansiosa. Minha mulher é uma pessoa ansiosa, extremamente ansiosa. Nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, porque nós temos 2 filhos especiais, a gente se preocupa mais ainda. Então, assim, essa pregação, primeiramente, é para mim. Então, o que eu estou fazendo, o que você pode fazer, o que a Bíblia aconselha para você ser curado dessa tal ansiedade? Não vai tomar remédio. Primeiro, Filipenses 4:6. Eu pedi para os meus queridos aqui, eu não domino muito isso, eu agradeço o Nando e agradeço o William também, por eles colocarem aqui. Se você quiser tirar uma foto depois, pega aí. Foram 6, 7 versículos que têm ajudado muito a minha vida. Tá? A primeira coisa que a palavra de Deus fala, Paulo fala assim: não andeis ansiosos pela comida, não. Pelo vestimento, não. Pelo trabalho, não. O que ele está falando? Não andeis ansiosos com coisa alguma, nada. Simplesmente nada na tua vida, nada. Você tem que andar ansioso, tá? Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas orações, as vossas petições. A primeira coisa, quando vier um sentimento de ansiedade, dobra o teu joelho e ora. Essa é a primeira receita. Dobra o teu joelho e lamenta. Pede. Suplica diante de Deus. É a primeira coisa que você tem. Por isso nós começamos o nosso culto hoje. Todo mundo de joelho aqui. Fiquei muito feliz, louvando a Deus e pedindo e agradecendo. Vai para o teu quarto. Você não consegue controlar. Você não consegue ter dimensão da coisa. O problema vai tomando conta da tua mente de tal maneira que você vai ficando aflito. Dobra o teu joelho e ora. A oração é terapêutica. Já foi comprovado pelos médicos que as pessoas que têm fé, as pessoas que oram, elas são mais fáceis de ser curadas. Elas têm a reabilitação mais rápida. Porque a fé é fundamental para o ser. Você tem que acreditar, você tem que crer. A fé faz com que eu fique sobre os meus pés. Eu olhe para cima e eu caminho. Então a primeira coisa que a Bíblia diz é: não importa o teu problema. Entrega teu filho. Entrega teu neto. Entrega teu trabalho. Entrega tua esposa. Consagra no altar de Deus. Consagra a tua vida. Consagra a tua casa. E deixa eu falar uma coisa. Agradeça pela luta que você está passando. Eu não estou falando nenhuma heresia, não. A Bíblia diz que os problemas, eles são bons para que minha fé possa ficar cada vez mais poderosa. Daí é contra a tal da teologia da prosperidade, que fala que o crente não sofre, não adoece, não tem problema. Mentira, mentira e mentira. O crente sofre, o crente adoece e o crente tem mais problema do que os outros. Porque nós vamos lutar ainda contra Satanás. Ora, e ele fala que no meio desse louvor, olha o versículo, dá ações de graça, canta. Gente, isso aí humanamente vão dizer que você está louco. Você está passando por problema, você está passando por luta, você está orando, e dentro desse problema, dentro desse contexto, você vai cantar. Porque isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Você vai soltar, você vai se abrir, você vai falar para o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o que você está sentindo.
Leia Lamentações. O livro de Lamentações é o profeta abrindo o coração dele e dizendo para Deus tudo aquilo que ele está passando. Lamentar para Deus não é pecado, gente. Murmurar, sim. Então a primeira coisa que você tem que fazer, querido, ora, canta louvores ao nosso Deus. Senhor, olha, eu não sou nada, eu sou menos do que nada, mas eu confio em Ti. E olha, depois que a gente sai de uma oração, gente, tem essa experiência pessoal, depois que você solta tudo aquilo que está dentro para Deus, você sai leve. O problema muitas vezes vai continuar, Zé. Vai estar lá o problema. Mas você vai estar em paz. Você vai experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Primeira coisa, orar e cantar louvores. Súplicas a Deus. O segundo ponto, gente, está funcionando para mim. Bem pouco, mas tá bom? Entrega. 1 Pedro 5:7. Lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar, eu já falei na escola dominical aqui, é diferente de depositar. Lançar é um tiro de flecha. É um lance de flecha. O arqueiro lançou a flecha no meio da batalha, jamais ele vai recuperar aquela flecha. Ele não sabe nem onde parou. Então, quando você lança a tua ansiedade sobre Deus, você jamais vai pegar de volta. Agora, se você deposita do teu lado aqui, e sempre que vier problema, você quer pegar para si a ansiedade. Então, ele não está dizendo deposita a tua ansiedade. Ele está mandando você jogar, de maneira que você não vai pegar de volta. Porque você vai confiar, olha o final do versículo, Ele tem cuidado de você. Gente, como é que eu enxergo isso? Pela fé. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades, o meu Deus cuida. Experiência no deserto, gente, 40 anos, o povo sem trabalhar, 2 a 3 milhões de pessoas, e nunca, não teve um dia que faltou o pão para eles. Aquela nuvem que cobria durante o dia, que o sol no deserto é 40, 50 graus, e aquela nuvem cobrindo por 40 anos. À noite uma coluna de fogo para aquecer, porque no deserto de dia é quente, de noite vai para 0 grau. E eles ficaram 40 anos. Olha o detalhe, a sandália dos pés dele nunca se estragou. A roupa do corpo nunca apodreceu, 40 anos usando a mesma roupa. As mulheres não iam gostar muito, mas foi assim que funcionou, né? Mulher usar 40 anos o mesmo sapato e a mesma roupa, mas isso é só lá, né, irmão? Diga amém. Não estragou a sandália do pé. Cuidado. Filho, você acha que Deus mudou? É o mesmo. O mesmo do Velho Testamento é o mesmo que te ama. E Ele está dizendo, lança sobre mim todos os teus problemas. É isso que Ele está dizendo. E eu vou cuidar de você. O único trabalho que você tem é de dizer para Deus, Pai, eu quero ser cuidado por Ti. Pai, eu quero ser cuidado por Ti. Repita. De verdade. É isso que Deus quer. Entrega. Seja pelo menos preguiçoso uma vez na sua vida. Entrega. Entrega para Deus. Confia. E o mais Ele fará. O mais vai parar pelo Lucas. Quem é vocês que amam esse garoto? Muito. Mas Deus ama mais porque ele já foi criado antes da fundação do mundo. Ele foi planejado. E o nosso medo de pai especial é isso. Eu vou embora, quem vai cuidar dos meus filhos? Lança, deposita aqui no altar. Senhor, o Lucas é do Senhor. Ponto final. Coloca o seu filho, seja ele que tenha algum tipo de problema ou não. Coloca a tua família no altar e entrega. Você tem coragem de entregar a tua família no Senhor? Entrega. Entrega teu casamento. Você é incapaz de cuidar do teu casamento. Você é incapaz de cuidar da sua família. Mas se você lançar, Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família e muito mais do que você pode cuidar. Terceira coisa, confiar. Ah, como é difícil confiar, Ângela. Como é difícil confiar. Salmo 56, no meio daquele problema, o profeta, o salmista, atormentado, podia morrer a qualquer momento.
O vale da sombra da morte estava muito próximo dele. E ele imaginava, eu vou morrer. Está tudo acabado, está tudo aniquilado. Eu vou morrer. E ele escreve: em me vindo o temor, o medo, a ansiedade, eu hei de confiar em ti. Que esse versículo faça parte da sua vida. Eu não sei como é que você está. Não sei se você está temeroso por alguma coisa. Mas o salmista, no meio daquela aflição, que as pessoas queriam tirar a vida dele, e ele escreve no fundo da alma: no meio dessa situação, eu hei de confiar no Senhor. Quarto passo: procura ajuda. Tá? Provérbios 12, 25. Nós não nascemos para ser isolados, gente. Deus tem um projeto de comunidade. Diz os estudiosos, diz os grandes teólogos, que o inferno, as pessoas vão viver isolada eternamente. O sofrimento vai ser individual, como se cada um tivesse no seu quarto de tormento a eternidade. Porque nós nascemos, Deus nos criou para ter comunhão, para andarmos com pessoas. Olha, deixa eu falar uma coisa, as pessoas nos machucam, porque elas são seres humanos passíveis de erro, mas nós machucamos as pessoas também. Todo relacionamento é passível de um machucar o outro. Nosso próprio casamento. Perguntei de uma mulher de pastor, você já pensou em separar? Ela falou, não, mas matar ele já pensei algumas vezes. Ela vai ficar viúva, mas não vai ficar separada. Mas é a ideia. Já brigaram no casamento? Já? Se não brigou, eu vou mandar voltar para brigar em casa, porque brigar é bom. É? A gente aprende, né? Diz que a psicologia fala que se você viver 60 anos com uma pessoa, você vai conhecer ela 10%. 60 anos. Acho que 60 anos de casado, Verinha aqui, né, Verinha? Já conhece Maria Helena um pouquinho, segundo os psicólogos, né? 58, está chegando lá. Ok, queridos? É a ideia de procura ajuda. Olha o que diz a palavra de Deus. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ou seja, procura caminhar com pessoas maduras, que vai trazer uma boa palavra no momento da sua dificuldade. Procura pessoas equilibradas espiritualmente, para que elas possam te ajudar. Muitas vezes ela vai só te abraçar, ela só vai chorar com você, mas isso é terapêutico. Muitas vezes não vai ter palavras, mas ela vai abraçar você, isso vai curar. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu me senti abatido e liguei para o amigo para tomar um café, e depois desse café, da conversa, que eu pude conversar com ele, e aí ele pôde me dar alguns conselhos, e eu saí bem melhor do que entrei. A Bíblia diz que ama o amigo na tua angústia, na tua dificuldade, no momento de lazer, Provérbio 17, 17, e quando você estiver no fundo do poço, você vai ter um irmão. Tá? Traduzindo Provérbio 17, 17. Em todo tempo ama um amigo. Na angústia, ele vai se tornar seu irmão. E uma das coisas que você precisa saber é pedir orientação de Deus para quem você se abrir. Cuidado. Cuidado com quem você vai se abrir. Porque às vezes o capeta põe algumas pessoas para você se abrir e aquela pessoa vai contar o teu problema para a cidade inteira. Tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio. Não fica contando teus problemas na sala de aula, não fica contando teu problema para os vizinhos, não fica contando teus problemas na praça pública. Tenha maturidade, o problema é teu. E Deus vai dar uma pessoa para ouvir, e vai ter misericórdia de você, e vai orar por você, e vai chorar com você. Porque se você abrir a tua boca para a pessoa indevida, o teu problema vai estar em todas as praças da cidade. Tem que ter muito cuidado, precisa orar, Senhor, põe alguém que eu possa confiar. Põe alguém maduro na minha vida que vai me ajudar, que eu vou ter equilíbrio de contar para ele. Não sei se vocês lembram, a mulher sunamita que perdeu o seu filho. Deus falou para ela que ela ia ter um filho e de repente, quando a criança tinha 12 anos, morreu. Pensa uma mulher brava. Foi até o profeta Eliseu. E quando ela estava chegando próxima do profeta Eliseu, o servo do profeta foi lá com ela. Está tudo bem contigo?
Está tudo bem com a tua família? Está tudo bem com o teu filho? E ela falou, está tudo bem. Ela tinha acabado de perder o filho. Mas não era para ele, para o servo, para Geazi, que ela tinha que contar o problema dela. Quando ela chegou próximo de Eliseu, ela se jogou nos pés dele, abriu o seu coração e falou assim, eu pedi um filho? Não pedi um filho. Deus me deu um filho, agora tirou. E ela se rasgou, porque ela se rasgou diante da pessoa certa. Ela abriu o coração para a pessoa certa. Nós precisamos ter essas pessoas certas. Semana passada o pastor mandou a gente escrever 3 amigos que você pode confiar nessa vida. 3. Né? 3. Você tem 3 na tua agenda? 3 pessoas maduras, equilibradas, que você pode confiar o teu problema, que vai orar com você, que vai interceder. Gente, nós vivemos uma batalha espiritual. A igreja precisa saber que nós vivemos uma batalha espiritual. E batalha é sangue, batalha é derrota, batalha é ferida. E nós precisamos de alguém para curar nossas feridas, colocar no ombro, carregar. Nós precisamos de amigos. Peça a Deus se você não tem. Deus vai levantar pessoas maduras e equilibradas. Por quê? No momento de ansiedade, eu preciso de uma palavra amiga. E muitas vezes eu não consigo enxergar o problema. E uma palavra de fora, uma palavra sábia, vai me ajudar e vai ajudar bastante. 5º, você precisa saber que você não controla, você precisa entender que você não controla tudo. Você tem que estar consciente disso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 40 centímetros, 45 centímetros, um côvado, é uma medida, ao curso de sua vida? Qual de vocês, o mais sábio, o mais ansioso, pode acrescentar? O côvado é uma medida que vai da ponta do dedo ao cotovelo, certo? Dá uns 45, 50 centímetros, era uma medida daquela época. É mais ou menos assim, deixa eu traduzir. Qual de vocês vai acrescentar um dia na vida de vocês? Você não tem essa capacidade de acrescentar 2 horas na sua vida, 24 horas na sua vida. Por quê? Nós somos limitados. E ele está dizendo assim, basta o dia, o seu próprio... Viva o hoje. Não te preocupa com amanhã. Sabe quando Jesus deixou bem claro isso? Na oração sacerdotal, quando ele fala, o pão nosso de cada dia dá amanhã. Hoje. Porque quando você for orar amanhã, o teu amanhã será hoje. Eu não sei se eu vou chegar ao amanhã. Eu estou preocupado, minha mente está preocupada com o futuro, sendo que eu não controlo esse futuro. A minha mente está preocupada com o amanhã, eu não controlo esse amanhã. E isso me gera ansiedade, me gera um mal muito grande. Eu estou ansioso com o amanhã, estou preocupado com o amanhã, e ele está dizendo assim, olha, vocês não podem acrescentar 40 centímetros à vida de vocês. Vocês não podem acrescentar 1 hora na vida de vocês. Viva o hoje. Sabe o que eu tenho que fazer hoje? Orar, louvar e agradecer. É isso que eu tenho que fazer. Mesmo você passando por lutas, provações e dificuldades. Você tem que orar, louvar e agradecer. Está vivo? Agradeça a Deus. Está alimentado? Agradeça a Deus. Eu não tenho a capacidade, eu preciso entender, a minha mente precisa entender isso, a sua mente precisa entender que você não tem a capacidade de futuro. Você não controla o teu futuro, você não controla o teu amanhã. Quando ele manda você amar a Deus mais do que a sua família, não é porque ele quer destruir sua família, não. É porque ele sabe que ele pode cuidar da sua família mais do que você. Você é limitado. Quando você tem que consagrar a sua vida, a sua família no seu altar, e dizer assim, Senhor, eu te amo mais do que minha família. Sabe por quê? Eu estou dizendo para Deus, olha, eu quero que você cuide, porque eu não tenho capacidade de cuidar. Não tenho capacidade. Então, quando essa dúvida chegar no seu coração, estou preocupado com a faculdade, com o dinheiro, fala, Senhor, basta o dia o próprio mal. É exercício, gente. Você vai na academia fazer exercício para ficar forte. Você tem que meditar na palavra de Deus para você ficar sábio. Isso vai chegar na tua porta. E aí você tem que dizer para você mesmo, basta o dia o próprio mal. Eu tenho que viver o hoje. Sabe, o ansioso, ele não vive nem o hoje nem o amanhã. Porque o hoje ele está irritado, hoje ele está chateado, hoje ele está com um problema intestinal, hoje ele está em irritabilidade, hoje ele está sofrendo. Então, ele não vive nem o hoje
e nem o amanhã, porque ele não pode controlar o amanhã. Desgraça do ser humano que não consegue resolver os problemas. Bênção de Deus que deixa Deus resolver os nossos problemas. Deus tem que resolver meus problemas, não sou eu. Eu tenho que me colocar na brecha. Sabe minha função? Orar, louvar e agradecer. Não passa disso, Zé. Mais do que isso, foge da minha ossada, como diz. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tá? Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, o primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisa ele está falando, Misael? Ele está falando do alimento e da veste. Ele está falando que você tem que acumular tesouro no céu. Ele está falando que nós temos que nos preocupar com a nossa vida eterna. E claro, nós estamos preocupados, e é engraçado que Jesus usou um termo muito interessante, né? Que a gente tem que acumular tesouro no céu e não aqui na terra. Como é que as pessoas não tinham banco, gente? Como é que elas guardavam as suas heranças? Você pegava dinheiro, né, a prata e o ouro, cavava no fundo da tua casa, porque não tinha piso, era casa de barro, o chão de batido. Eles cavavam e enterravam seus tesouros. Aquelas poucas coisas que eles haviam acumulado. E também pegavam roupa e enrolavam e enterravam também. Né? Aí ele diz assim, para que o nosso coração, a gente não possa acumular tesouro aqui, onde o ladrão vai escavar e vai roubar, e a traça vai comer o teu tecido que você guardou. E ele manda a gente acumular tesouro nos céus. É nesse contexto que ele está dizendo. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele não está colocando, busca em segundo lugar o reino de Deus. Não, em primeiro. Gente, nós temos a primazia de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça? A justiça, muitas vezes, é diferente da nossa aqui. Nós queremos justiça nessa vida. Nós brigamos por justiça nessa vida. Nós temos que buscar a justiça do reino de Deus. Quando o ladrão vai te roubar, você vai querer que ele vá preso. Jesus está dizendo assim, se ele vai roubar a tua capa, dá a túnica para ele. Se alguém te ferir na tua face, não vai na polícia dizer lá, denunciar, dá outra para ele. Porque fazendo isso, vai acumular tesouro no céu. Essa é a nossa justiça. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Muitas vezes nós somos injustiçados nessa vida e queremos espernear para querer justiça. Senhor, cadê tu que não faz justiça? Bem-aventurado é que quando pelo meu nome vos injuriares, maltratarem, colocar na cadeia e disser todo mal contra vós outros, porque grande é o galardão seu no céu. Não temos que viver nessa vida, gente. Difícil? Muito. A gente tem aquele sentimento de fui injustiçado. Agora tenta imaginar o meu Deus que fez em forma de homem, assumiu essa forma de homem, sofreu, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos, bofetearam ele, enfiaram uma lança no lado, pregaram na cruz, que é lugar só para maldito. A cruz era a pior pena de morte que apareceu na história. E aí ele ainda chega lá em cima, ele fala assim, perdoa porque não sabe o que fazem. Essa é a justiça. Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, gente. Esquece um pouco o teu umbigo, a tua vontade, os teus desejos. Mas não é fácil. Não é fácil, nós somos humanos. É muito difícil. Mas quando o mal bater na tua porta e você vai dizer para si mesmo, exercício, eu sirvo ao Deus vivo. O meu Deus não dormita, não cochila. E no devido tempo, se Ele quiser me trazer justiça nessa vida, Ele vai trazer. Que justiça eu posso falar para João Batista? Que nascido de mulher, ninguém foi igual a João Batista. Nascido de mulher, não teve ninguém igual a João Batista. E por causa de uma dançarina do ventre, cortaram a cabeça de João Batista injustamente. E os discípulos de João Batista ficaram extremamente chateados e foram lá com o mestre. Mais ou menos, cadê Deus? E muitas vezes você vai achar que a justiça nossa prevalece. E Jesus falou, olha, não teve igual a João Batista, não. A morte dele trágica não vai anular que ele foi um grande homem de Deus. Aliás, lá em Hebreus, no capítulo 11, fala os heróis da fé, né?
Uns foram cerrados no meio, outros perderam a cabeça, outros foram esquartejados, outros crucificados de cabeça para baixo. E a Bíblia diz, homens que esse mundo não teve o privilégio não teve dignidade de conhecer. São pessoas que comiam gafanhoto, mel de abelha, que foram esbofeteados, que a própria família desprezava, e a Bíblia diz, esses homens foram honrados. Aqui? Não, no céu. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E para a gente terminar aqui, o último, pense no fim de tudo. Está feia a coisa? Está difícil? Pensa no fim. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Crente tem que ficar pensando, presta atenção, crente tem que ficar pensando todo dia que hoje pode ser o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todo dia. Esse exercício, hoje pode ser o meu último dia nessa terra. Todo dia nós temos que dizer, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós temos que todo dia nos lembrar que Jesus foi preparar morada para a gente. E quando Ele estiver preparado, Ele vem buscar a mim e a você. Eu tenho que lembrar todos os dias que foi por mim que Jesus morreu na cruz. Que Ele fala que nós somos os meninos e as meninas dos olhos de Deus. Que Ele tem ciúme de mim, tem ciúme de você. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Eu tenho que pensar todo dia na consumação dos séculos. Jesus pode voltar hoje, como vai te pegar? Jesus pode voltar hoje, como é que está a tua vida? E Ele fala assim, sempre, gente, que eu estou meio para baixo, eu falei assim, sempre. Isso é pessoal. Sempre que eu estou assim mesmo no fundo do poço. Porque eu sou humano. A gente se decepciona com pessoas. A gente se decepciona com os parentes. A gente se decepciona. E quando está nessa situação, eu falei, Senhor, eu não pertenço a esse reino. Eu não vou gastar muito do meu tempo construindo coisas aqui que eu não vou poder reinar. Eu não posso gastar muito do meu tempo construindo coisas que vão ficar quando eu partir. Eu tenho que ter a necessidade, o pensamento de construir coisas na eternidade, onde eu vou reinar do lado do meu mestre eternamente. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar nas coisas do alto. Se eu começar a pensar nas coisas do alto, deixa eu falar uma coisa para você. Se você começar a trabalhar, pensar nas coisas de Deus, começar a investir no reino, Ele que vai cuidar de você. Ele vai proteger você. Eu não estou dizendo que você vai estar livre de problema. Mas eu gosto daquele versículo que fala que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esse vai tomar o seu coração. Sabe qual é a paz de Deus? É diferente da paz dos homens. A paz dos homens significa ausência de guerra, ausência de problema. A paz de Deus não. A paz de Deus, mesmo no problema, eu vou colocar a cabeça no meu travesseiro e vou saber que tem um Deus que cuida de mim. Até a consumação do século. Não é até semana que vem, não. Até ou eu partir ou Jesus voltar. Vamos ficar em pé? Vou chamar os meus queridos para cantar essa última música.